Oi, mais um dia aqui para relatar algo que tá aqui dentro do meu coração. Eu quero falar. Há muito tempo, gente, que eu sinto a imensa vontade de falar de Cristo, de falar de Jesus, de levar a palavra, de contar sobre o que eu sinto quando estou na presença de Jesus. Só que antes eu ficava retraída, eu tinha medo da opinião das pessoas, eu tinha receio se as pessoas iam me julgar, o que é que ia falar sobre, das pessoas comentar algo e eu não gostar, não suportar, ficar triste, magoada. Hoje não, porque foi um longo processo. Há muito tempo, desde quando eu me entendo por eu, que eu sinto isso. Porém, de 3 anos pra cá, algo mudou. O despertar dentro de mim foi surgindo. No início eu não entendia bem o porquê que eu sentia aquela vontade, que ao mesmo tempo eu sentia medo, tinha receio. É como que ninguém ia ligar, ninguém ia se importar. E eu queria, né, importância, provavelmente. Se eu tinha medo de falar, eu queria que alguém me desse importância. E aí, ao longo, eu fui amadurecendo, eu fui conhecendo mais Jesus, eu fui me aprofundando mais na palavra, eu fui tendo mais relacionamento com Deus, relacionamento com Cristo, tentando entender melhor aquilo que eu estava sentindo, o porquê. E eu cheguei aqui e eu entendi que quando a gente está com Deus, a gente não tem medo de nada. Da opinião de ninguém. De ninguém. Porque, na verdade, quando você está fazendo algo carnal, algo para você se sentir bem, algo para você receber elogios, você tem o receio. Mas quando você está fazendo algo para a honra e glória do Senhor, quando você está fazendo algo por Ele, algo que foi Ele que pediu para você fazer, da forma dele Ele te pediu e da sua forma você entendeu, você não tem medo. Você não tem medo de ser frustrada. Porque você não está fazendo para você. Você está fazendo para Deus. Lá no fundo, lá no meu eu, no meu interior, e quando eu ia refletir sobre a minha vida, eu sentia que faltava algo. Mas, dos últimos anos para cá, esse algo que estava faltando começou a gritar dentro de mim. E eu comecei a sentir mais vontade de orar, eu comecei a sentir mais vontade de ler a Bíblia, de buscar a palavra, de conhecer mais Jesus, de saber mais. Algo estava faltando em mim. E eu fiquei com a sede de entender o que era que estava faltando em mim. Fiquei com a sede de buscar, uma sede de procurar. E no fundo, eu sabia o que era. Mas por muitas vezes eu neguei isso. Porque quando Deus me mostrava ali, nitidamente, que era Ele me chamando, eu não conseguia me desprender de algumas coisas. Eu não conseguia renunciar a algumas coisas para poder ouvir o chamado dele na minha vida. Mas, por mais que a gente lute, uma hora fica tão forte. Eu falo, não, eu não vou mais negar isso. Eu não vou mais negar esse sentimento dentro de mim. Eu vou renunciar. E eu vou viver o que Deus quer na minha vida. E esses últimos dias, isso aí ficou mais forte, mais forte, mais forte. E aí eu ouvi um louvor que me tocou muito, tocou em mim. O barulho, parece que eu saí do barulho e fiquei no silêncio, só eu e Deus. E quando eu ouvi a voz de Deus dentro de mim, me chamando, quando eu vi a voz de Deus dentro de mim me chamando, eu tava em casa fazendo minhas coisas. O poder do chamado de Deus foi tão grande nessa hora que eu me ajoelhei no chão e falei, Deus, eu não sei o que é que o Senhor quer de mim, mas eis aqui a tua serva, que seja feita a tua vontade na minha vida, e seja o que for, eu irei fazer a tua vontade, somente a tua vontade. Se você também está sentindo algo e não sabe bem o que é, eu quero te convidar a sair do barulho, a ficar em silêncio com Deus, para ouvir a voz dele. Deixa ele falar. Às vezes ele está falando tão baixinho que você tem que silenciar, para depois você ir ouvindo melhor. Foi uma das coisas
uma das coisas não, foi a melhor coisa, a melhor decisão que eu tive na minha vida, foi a melhor atitude de toda a minha vida, foi entregar a minha vida para Deus, de todo o meu coração. É algo inexplicável, é maravilhoso. Eu falei para mim mesma que eu queria falar de Deus para as pessoas, porque me faz tão bem. Parece que quando eu falo de Deus para alguém, que alguém me ouve, eu não sei nem explicar o que é. Sabe quando um filho quando tá com sede? Você sabe que ele tá com sede, aí você dá água para ele, e quando ele bebe a água, você sente a sede dele sendo matada, mas você sente como que fosse você bebendo a água. É isso que eu sinto. Quando eu falo de alguém, de Deus para alguém, e esse alguém me ouve. E esse alguém tem um tempo para Deus. Durante muito tempo, várias coisas foi minha prioridade. Mas nada disso não valeu a pena nem nunca valerá. Coloque Deus como prioridade na sua vida e veja a transformação. Veja o que vai acontecer. Deus é misericórdia. Eu quero dizer, gente, que eu não tô aqui por mim. Eu não quero nada pra mim. É tudo pra honra e glória do Senhor. Eu sou mais uma pessoa que Deus escolheu para espalhar a palavra dele. Eu tô aqui com essa missão de espalhar a palavra do Senhor. Apenas isso. Então, se você puder me ajudar, curtir o vídeo, para que o YouTube entenda que o meu conteúdo é bom, que as pessoas gostam de ver, te agradeço muito. E se puder compartilhar também, quem sabe assim eu posso inspirar outras pessoas em despertar em Cristo. Talvez alguém esteja precisando ver esse vídeo e você nem sabe. Então, compartilha, curte o vídeo, ajuda a espalhar a palavra do Senhor e fazer todos conhecerem a Jesus Cristo, nosso Salvador. Até o próximo. Tchau!